Siete discipuli discipulaeque, ego sum Magister Cedric Aires. Tudo certinho? Bem-vindos ao Latim para Todos, onde você que é principiante aprende latim fácil através do método natural. E aí, estavam com saudade das aulas de latim? Eu sei que eu mesmo tava. Depois de um bom tempo, sem postar vídeos de latim, eu decidi gravar um novo, isto porque passei um mês inteiro fazendo as aulas do curso intensivo de verão da Vivarium Novum. E olha, é cansativo, viu? 3 horas todos os dias, de segunda a sábado. 2 horas de aula e 1 hora de monitoria. E para piorar, eu fiz a burrada, dei o vacilo de marcar minha hora de monitoria para 6 da manhã. Então as minhas férias escolares, as minhas férias do trabalho, foi todo acordando 5h45 da manhã para fazer a monitoria. Mas foi uma coisa assim, fantástica, fenomenal. Deu para revisar muita coisa, solidificar muita coisa e aprender muita coisa também, porque os caras lá são outro nível. E aí, eu tava querendo gravar primeiro a revisão gramatical antes da gente entrar no capítulo 9, Isso porque é crucial que vocês tenham internalizado muito bem os 8 primeiros capítulos, as regras gramaticais, aquelas tabelas e tudo mais de declinação, antes da gente passar para o 9. Mas eu tive algumas dificuldades de gravar essa bendita revisão gramatical. Então o que acontece? Eu decidi publicar logo aqui a primeira parte da primeira parte, a primeira parte da primeira sessão do capítulo 9, e vou trabalhando na revisão aos poucos, na revisão gramatical aos poucos, Eu gravei já o comecinho e vai terminar sendo muito longa, tem muito assunto, Então eu vou ver como é que eu vou fazer. Aguarde que eventualmente, espero que não faça aniversário de 1 ano desde que eu prometi essa revisão gramatical, Mas espero que eu consiga em breve. Então, gente, prestem muita atenção nesse capítulo 9, porque de agora em diante a gente vai ver o grupo da terceiro tipo de declinação, E aí começa a bagunçar totalmente a nossa cabeça. Então, sem estresse, sem pressa, vamos lá devagarinho, que essas coisas vão entrando e vão se assimilando, tá bom? Aguardem para o final, que eu vou dar uma dica para vocês de usar flashcards, para vocês memorizarem o vocabulário, que vai ser muito importante agora, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, já que faz tanto tempo que a gente não estuda junto, E vamos começar a leitura. Então vamos retornar às nossas aulas com o 9º capítulo. O livro abre com um pouco de vocabulário novo, mostrando aqui uma cena para a gente. Temos algumas palavras novas. Sol, caelum, mons, silva, rios, oves, campus, arbor, colis, umbra, pastor, canis, herba. E é importante essa introdução porque é no 9º capítulo que teremos a assustadora terceira declinação. Então, realmente espero que vocês tenham decorado bem, aprendido bem, assimilado muito bem a primeira e a segunda declinação, porque a terceira declinação é um pouquinho mais complicado. Não tanto as próprias terminações, da tabela da declinação. Estas você vai aprender fácil, apoiado no seu conhecimento anterior. Porém, a grande dificuldade da terceira declinação é porque as palavras masculinas e femininas possuem a mesma declinação. Ou seja, enquanto antes quase todas da primeira declinação são femininas e quase todas da segunda declinação são masculinas ou neutra, na terceira declinação a gente não vai ter como diferenciar, apenas pela terminação, as palavras que são femininas ou masculinas. Então o que acontece? Teremos que decorar todos os gêneros. Isto é, se quisermos dominar o idioma, Além disso, o caso nominativo tem uma variação, As palavras da terceira declinação se agrupam em tipos diferentes
com nominativos diferentes. Mas não se preocupem tanto, vamos começar a ler o texto e na medida que essas questões forem aparecendo, a gente vai falando delas, ok? Então vamos lá para a primeira frase. Pastor et oves. Hic qui in campo ambulat, pastor Iuli est. Pois bem, então, este homem, o qual, pronome relativo, né, que retoma a palavra anterior, porém com a nova função sintática, digo, possivelmente, né, uma nova função sintática. Então, este homem, o qual anda, ambulat, verbo intransitivo, in campo, ou seja, anda no campo. Lembrando, a preposição in pede o acusativo se for o sentido de entrando em um lugar, porém fica no ablativo se quer dizer, né, está fazendo dentro de um lugar, que é o caso aqui da imagem, né? O pastor está no campo e ele está andando por dentro do campo, pelo campo. Então, este homem, o qual anda no campo, é pastor Iuli, um pastor de Júlio, ou seja, um servo de Júlio, né? Está trabalhando, fazendo pastorear para Júlio, né? Pastor de Júlio. Pastor non solus est in campo. Então, o pastor está, e aí de que modo ele está? Por um lado, não sozinho, por outro, é no campo onde ele está. Pois canis niger cum eo est. Pois um cão negro está com ele, acompanhando ele, né, em parceria com ele, descrevendo a maneira de estar. E sem ovelhas. Uma ovelha negra e 99, né, literalmente, um saindo, né, tirando de, menos de 100, ou seja, 1 para 100, ovelhas brancas. Então, uma ovelha negra e 99 ovelhas brancas. Né? Então, a gente viu aqui nesse parágrafo que já tem muitas palavras que são da terceira declinação. Então, vamos falar primeiro. Então, vamos falar um pouquinho primeiro da tabela da terceira declinação. Comecemos com os casos que não são o nominativo singular, pois este vai variar bastante. Então, preste atenção o acusativo singular. Am, terminação em am. Então, a gente sabe que na primeira declinação nós temos a terminação em am, na segunda declinação em e na terceira declinação em am. Então, a partir disso, nós podemos fazer a associação de que a marca do acusativo é o M e vai mudar simplesmente a vogal, A, U, E. Fica assim, tranquilo, não é isso? Já o genitivo singular, que lembre-se, é o mais importante porque é o que dá o nome da declinação. Nós lembramos que na primeira declinação, deixa eu anotar aqui assim, né? Primeira, segunda e terceira. Nós lembramos que na primeira declinação é AE, na segunda o I longo, e agora na terceira nós vemos o IS. Vamos então para o dativo. O dativo da primeira declinação, nós lembramos que é AE. Na segunda declinação, O longo. E aqui na terceira declinação temos o I longo. Então, novamente, podemos fazer uma associação, né, comparando a segunda com a terceira. E aí veja que nós já temos um fator de complicação aqui, né? Porque o genitivo singular da segunda é igual ao dativo singular da terceira. E a gente lembra que o genitivo singular da segunda já era igual ao nominativo plural da segunda também, né? Então percebam como é importante saber de qual é o grupo de declinação das palavras.
Porque não é só bater o olho na terminação para a gente ter certeza da função sintática que a palavra está fazendo. Claro, né, o contexto muitas vezes nos ajuda a deduzir. Por exemplo, se o verbo está no singular, a gente já sabe que não pode ter um nominativo ou plural aí, né, na história. Mas vamos lá. Então, o dativo da terceira declinação do singular é o i longo. E o ablativo, lembramos que da primeira declinação é o a longo, in Italia. Da segunda declinação é o o longo, igual ao dativo. E aqui temos, na terceira declinação, o é, ou é. O é breve. Então, assim, podemos comparar um pouquinho as três, não é isso? E tentar, por associação, lembrarmos-nos delas. Já no plural, lembramos que o acusativo da primeira era as, longo. Da segunda era os, longo. E na terceira vemos agora o es, longo. Ou seja, bastante semelhante. Já no genitivo, nós lembramos que era arum. Na segunda, orum. E na terceira, temos aqui na tabela, ium. Apesar deste i nem sempre ser usado. A gente vai explicar mais para frente, quando se usa e quando não se usa. Então veja o que há de comum, né? É a terminação um. Todos eles possuem em comum a terminação um. Só que na primeira, antecedido de ar, na segunda, antecedido de or, e na terceira, antecedido de nada ou de um i. E o dativo e o ablativo é relativamente fácil de se lembrar, porque na primeira e na segunda declinação eram iguais, né? Is, longo. Enquanto na terceira teremos ibus. Ou seja, é como se a gente pegasse o is e metesse um bo no meio. E a mesma coisa, idêntico, vai ser também para o ablativo. Is, ibus. Mas e aí, qual é o grande problema? O problema é que a gente tem que se lembrar também de qual é o gênero desses substantivos de terceira declinação. E por que é tão importante saber qual é o gênero decorado, se não vai mudar a terminação? Ora, por uma questão de concordância. Lembrem-se que os adjetivos devem concordar em número, gênero e caso com os substantivos. Então, ainda que o substantivo não diferencie masculino ou feminino para sua terminação, os adjetivos que vão descrever dependerão do gênero. Então, assim como os romanos tinham 3 nomes, né, por exemplo, Gaius, Júlio, César, as palavras no latim também possuem 3 nomes. Se você quiser saber uma palavra latina, você tem que decorar 3 coisas. A sua forma no nominativo singular, porque, como a gente estava falando, na terceira declinação pode variar, varia bastante. A sua forma no genitivo, para saber de qual grupo é. E o seu gênero. Então, todas as palavras terão 3 nomes, assim como o meu nome é Cedric John Aires. A palavra, por exemplo, então, arbor, para conhecermos de fato a palavra arbor, temos que decorar arbor, arboris e colocar que o gênero dela é feminino. Porque se quisermos dizer que árvore grande, teremos que dizer arbor magna. Já a palavra colis, por exemplo, nós temos colis, masculino. Porque se quisermos dizer um montinho, né, uma colinazinha pequena, nós temos que dizer colis parvus. E por aí vai.
Então, é a sua tarefa de casa pegar cada uma das palavras novas que aparecem e fazer uma lista com seu nome, ou seja, o nominativo singular, o genitivo singular e o gênero da palavra. Recomendo muito que você faça cartõezinhos, né, aqueles flashcards, com a parte de frente e a parte de trás, com alguma frase. Eu vou mostrar para vocês depois como é que eu próprio faço. Mas vamos continuar então. Pastor unam ovem nigrem et multas oves albas habet. Então, o pastor possui. Tem. O que é que ele tem? Uma ovelha negra. Então, ovem, palavra de terceira declinação, feminina. Os adjetivos vão concordar, vão para o mesmo caso, acusativo, acusativo, para o mesmo número, singular, singular, e para o mesmo gênero. Ovem sendo a palavra feminina, o adjetivo que concorda está também feminino. Ovem nigram. Unam ovem nigram. Et multas oves albas. Então, acusativo plural, feminino também, vai pedir adjetivos concordando em número, gênero e caso. Então, também no acusativo, também no plural e também feminino. Multas albas. Is est dominus ovis nigre et ovium albarum. Então, ele, pronome pessoal, de terceiro grau de separação, né? Ou seja, não é o próprio falante, não é o próprio ouvinte, mas uma terceira pessoa. Então, ele é senhor da ovelha negra, ovis aqui genitivo, e aí perceba, tanto o nominativo é ovis, quanto o genitivo também é ovis, igualzinho. Então, nós temos que saber pelo contexto. Então, ele é senhor da ovelha, e como ovelha é feminino, nigra é concordando em número, gênero e caso. Então, perceba, as terminações são diferentes, mas a concordância, mesmo número, singular, mesmo gênero, feminino, e mesmo caso, genitivo. Então, ele é senhor da ovelha negra e, subentendido aqui, dominus novamente, né? E das ovelhas brancas. Então, ovium é feminino, genitivo plural, albarum concordando em número, gênero e caso. Então, genitivo plural, feminino também. Pastor ovi nigre et ovibus albis aquam et cibum dat. Então, vamos lá. Pastor, nominativo. Qual é a ação que ele faz? Ele dá. Então, sabemos que o verbo dar pede complemento no acusativo, objeto direto, e o complemento no dativo, o objeto indireto. Então, o que é que o pastor dá? Ele dá aquam et cibum, dá água e comida. E a quem ele dá essa água e comida? O receptor da água e da comida, que vai para o dativo. Ovi nigre et ovibus albis. Então, temos aqui o dativo singular, ovi, e concordando com esse dativo singular, o dativo singular do adjetivo nigra. Como ovi é feminino, nigre também feminino. E aqui temos ovibus, dativo plural, concordando com o dativo plural, também o adjetivo. Sabemos que tanto masculino quanto feminino é a mesma terminação. Cum una ove nigra et undecentum ovibus albis pastor in campo est. Então, acompanhado de uma ovelha negra. Então, temos aqui ovelha no ablativo,
como objeto da preposição cum, sendo a palavra feminina, os adjetivos que descrevem una e nigra também estão no ablativo singular feminino, ou seja, da primeira terminação. E undecentum ovibus albis, ou seja, e com 99, né? Menos um de 100, alguma coisa assim. Ovelhas, plural, ablativo plural, brancas, que não faz diferença masculino ou feminino, né? Então, acompanhado de uma ovelha negra e de 99 ovelhas brancas, o pastor está no campo, descrevendo a circunstância de como ele está. Pessoal, desculpa parar e interromper a nossa aula, o nosso fluxo, mas eu tenho que fazer uma pausa aqui para fazer uma rasgação de seda para o Orberg, né? A genialidade pedagógica dele, né? Com apenas um parágrafo, ele conseguiu colocar, né, todas as terminações de todos os casos da terceira terminação, da terceira declinação, né, tanto no masculino quanto no feminino, tanto no singular quanto no plural, comparando com adjetivos, né, do primeiro grupo, né, que usam a primeira e a segunda declinação. Ou seja, o cara se garante mesmo, viu? É um mestre da pedagogia. Bem, vocês já tiveram bastante tempo para perceber, né, as sutilezas do método dele, mas eu acho que vale a pena frisar aqui. Vamos voltar para o texto. Quibus ovium est herba. Então, a comida das ovelhas, genitivo plural, é a erva, ou seja, a grama, né? Herba é literalmente, né, como a gente vê aqui, grama, de onde a gente tira a palavra herbívoro. Essas ovelhas aí se ligam na erva, hein? Então, a comida das ovelhas é a grama, a qual está no campo. In rio, ou seja, no rio, no riacho. Ablativo, porque ele está falando algo que está situado dentro do rio, não algo que está entrando no rio. Então, situado dentro do rio, está né, existe, é água. Água está no rio. Always in campo herbam edunt. Então, as ovelhas, nominativo plural, comem a grama. Aquilo que é comido, né? E a circunstância de onde elas comem a grama é no campo. E aquam bibunt, e bebem água. Porém, bebem a água e rio, ou seja, a água extraída do rio, tirada do rio, retirada do rio, né? Então, bebem a água do rio, o qual, qui, intercampum et silvam est. Então, o qual está situado entre o campo e a selva, a floresta, né? Então, inter, uma preposição que pede dois acusativos. Canis herbam non est. E aí, cuidado, muito cuidado mesmo com esse verbo aqui. Est, com a vogal longa, quer dizer come, comer. Então, presta atenção aqui para a vogal longa. Lembra que eu falei que é importante estar atento para esses macrons, né? Se é longo, se é curto, etc. Est significa comer. Est significa é. Então, o cão não come, né? Isso é um advérbio de negação, não come a grama, herbam. Neque, e nem o pastor come a grama. E nem o pastor come est a grama. Quibus pastores, né, o alimento do pastor. Então, pastores
terceira declinação, né? IS, genitivo, é pão. Panis. Cuidado, pronunciem bem. Panis. Certo? É o pão o qual está dentro, inest, está situado dentro do saco. Está inserido no saco. Julius, então, Júlio, exerce a ação de dar. O que é que ele dá? Ele dá o pão, ele dá pão ao pastor. O verbo dar pede o receptor, o qual receberá essa coisa que é dada. E nesse caso, então, é o pastor. Dativo singular, i. Então, Julius dá o pão ao pastor, mas ele dá pão não é para qualquer pastor que está andando por aí na doida, mas ao seu pastor. Então, suo, sabemos que, sendo um adjetivo possessivo, concordará com a coisa que se refere, né? Feito eu falo, a minha camisa, apesar de eu ser homem, o adjetivo possessivo fica no feminino porque está concordando com a camisa. As minhas camisas, né, apesar de eu ser apenas um, vai para o plural porque concorda com o objeto. Então, suo vai também para o dativo, concordando com pastore. Apesar de o termo suo apontar para o Julius, né? Ou seja, é o pastor de Júlio, é o seu pastor. Ou seja, o suo é usado para o próprio sujeito da frase. Então, pastor cani suo kibum dat. Mesma lógica da frase. O pastor dá comida. Aqui dá comida ao cão. Cani, dativo. Mas o cão não de qualquer pessoa, mas ao seu cão. Suo concordando com a coisa possuída. Canis a pastore kibum accipit. Então temos aqui o cão aceita a comida. E de onde veio essa comida? Ela veio, né, afastando-se, saindo, né, distanciando-se do pastor. A origem da comida foi o pastor. Então ele aceita a comida que veio do pastor. Lembrando que se a próxima palavra fosse com vogal, nós colocaríamos ab. Itaque canis pastorem amat. Então, e por isso, bem sabemos, né, que cachorro é tudo interesseiro mesmo, né? E por isso, o cão ama o pastor. Acusativo singular. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Pois bem, a gente não leu muita coisa nesse capítulo, né? Mas vamos com, como eu disse, né? Vamos com calma. É muita informação nova, vocês têm que decorar essas tabelas novas, se acostumarem com esse novo método, né? Com essa nova preocupação, né? Que é saber qual é o nominativo, qual é o genitivo e qual é o gênero de cada substantivo, né? Então, vamos devagarinho, introduzindo aos poucos, articulando, comparando, que essas coisas vão assimilando, né? Eu já gravei a segunda metade dessa primeira sessão, já gravei a segunda metade, né? Ainda vou ter que editar para postar aqui. Eu espero que eu não demore tanto, 1 a 2 semanas, assim espero, já estará disponível para vocês, né? Talvez a segunda sessão do capítulo vai demorar um pouquinho mais, lá para mês que vem e por aí. Mas aguardem, eu não vou abandonar vocês. A minha esperança é que as postagens consigam ser com uma certa frequência maior, pelo menos uma aula por mês em média, assim espero, tá bom? Importante, sobre os flashcards para vocês memorizarem. Tem um set de flashcards de toda a família romana, feito por professores da Vivário Novo, no site chamado Memrise. É um site e é também um aplicativo de celular, caso você prefira baixar.
é excelente para vocês fazerem diariamente, de pouquinho em pouquinho, para ir internalizando essas palavras, essas regras gramaticais, essas declinações e tudo mais. E o interessante desse estilo específico que foi feito pelos professores da Vivário Novo é que os flashcards são todos em latim, né? Porque normalmente o pessoal faz flashcard como? Faz um lado na língua que se busca e no outro lado na sua língua própria, né? Que você entenda para você poder fazer a tradução e se testar. Então, os flashcards da Vivário são todos em latim. Então eles explicam no outro lado com outras palavras em latim também. Então você fica estudando latim pelo latim. Não um latim mais difícil por um latim mais fácil, digamos assim. Tá bom, então? Vamos lá. Boa sorte nos estudos de vocês e até a próxima. Valeu!